Mas é preciso, queridos irmãos, a gente ter sensibilidade espiritual para a gente saber a hora de parar, a hora da revisão, a hora da troca. Tem engrenagem na nossa vida que não está funcionando mais. Troca a correia espiritual. Você está me entendendo? Deixa vir um óleo fresco sobre a tua vida. Você vai ver que a sua vida vai andar muito melhor. Não ignore os sinais de que as coisas não estão bem. O problema é que a gente vai nesse ativismo. Amanhã acordo 5 horas da manhã, pego um ônibus, não sei o que, vou lá, faculdade, estudo, e prova, trabalho, e ando, não sei o que, e compro, e como. Quando vê o dia acabou. Meu irmão, pare. Para isso, é preciso sim a gente andar diante do Senhor, sendo revestidos por Ele. Meus queridos, Colossenses 3, apenas o verso de número 10. Quando você está abrindo, se me fizesse a pergunta, teu coração tem dono? Eu ia dizer, tem dono e tem dona. Eu ia dizer assim, tem um dono e tem uma dona. Faz uma abordagem assim, irmão, quer ver? O irmão é de que igreja mesmo? Aí vai falar assim, não sou de igreja nenhuma não, já está o caminho aberto para você. Eu sou da igreja tal. Fala, amém, meu irmão, logo vi que você tinha um brilho de Cristo Jesus. Você vai caminhar firme e seguro. Eu queria falar sobre o tema revestidos para o novo. Revestimento para o novo. Colossenses 3, verso 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Pai, fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, e Teu Espírito sempre usa a Tua palavra com o propósito de fazer aquilo que Te agrada. Que diminua eu, que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de mais nada, parabenizar todos os formandos por essa data tão especial. Eu queria tentar ser bem objetivo no sermão, e na verdade, tudo que tem sido proposto e produzido até aqui é um revestimento, algo especial para aquilo que Deus vai confiar em tuas mãos. Todo discipulado tem pessoas que passam por grandes discipulados, às vezes vão finais de semana para participar de processos, tem aí os chamados encontros com Deus, encontros de casais, reencontros de casais, tem negócio aí chamado imersão, o pessoal está fazendo umas imersões aí, eu ouço às vezes uns temas assim, propostos, para tentar gerar maturidade e revestimento nas pessoas. Às vezes tem cursos aí também, o Casados para Sempre, o Livres para Amar a Maneira de Deus. Tem tantos discipulados, tantas ferramentas. O ruim é que às vezes as pessoas chegam no término, na conclusão de algumas etapas como essa, e conseguem virar para um pastor, para o Luiz, para o Rogério, um líder, e falar assim, eu passei por isso aí tudinho, mas nada disso adiantou eu conseguir aplicar na minha vida. O problema não está na ferramenta, o problema está como você reage àquilo que Deus quer fazer. E por isso, o apóstolo Paulo começa a falar assim, se revistam do novo. Em toda etapa dessa conclusão, irmãos, é impossível a gente olhar para os discipulados que aqui, ora, foram aplicados, como homens fortes, homem ao máximo, e não ver homens revestidos de um novo, sabe por quê? Todo revestimento vai pedir uma veste nova. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso, há toda uma simbologia, você vai ver isso com textos concomitantes em Efésios, 1 Tessalonicenses 5, Romanos 13 e tantos outros textos do que é o revestimento desse novo.
Desde o Antigo Testamento nós vamos perceber a palavra de Deus nos desafiando a entender essa forma de sermos revestidos de um novo. E revestir-se de Cristo Jesus é exatamente você ter uma cobertura. Na verdade, nós somos soldados, Luiz, do exército de Deus. E soldado tem que estar todo mundo uniformizado. Eu nunca vi um exército que cada um veste o que quer. Irmão, num jargão militar, nós vamos considerar isso uma mulambada. Se tem uma coisa que caracteriza, né, o Yavet Saba, o exército celestial, até porque a Bíblia 247 vezes cita o Senhor dos exércitos, é exatamente a vestimenta. Você olha aquele grupo padrão, uniforme, você fala, aqui sim tem um exército. Você olha aquela tropa toda, cada um do jeito que quer, faz o que quer, isso aqui é qualquer coisa, mas não tem nada a ver com o exército. Sim ou não, irmãos? O que caracteriza isso? É a roupagem, é o revestimento. E quando a gente pensa nisso, queridos irmãos, como exército do povo de Deus, chamados para uma grande batalha, em meio aos frontes de guerra, como Efésios 6 fala, para que possamos vestir a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, escudo da fé, calçar os pés no evangelho da paz. Mas é preciso você ter um revestimento, é preciso você estar coberto, é preciso termos uma pelagem. O que vai caracterizar o povo de Deus, esses homens aqui que estão uniformizados, eu os vejo assim, todos de camisa preta, escrito homens em conexão, mas há um revestimento que esse curso proporciona, e sabe qual é o revestimento? É a pele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse tipo de revestimento que traz o novo do Senhor para com as nossas vidas. E a Bíblia vai nos levar a exatamente a gente pensar sobre isso, o que é o pecado, o que é a tentação, o que é a morte, condenação. E Deus sempre nos desafia a nós deixarmos os trajes velhos, os trapos de imundícia, e a gente se revestir de um novo. Devido ao pecado, o homem precisou de uma cobertura. Até porque no Antigo Testamento, todas as vezes que simbolicamente esse pecado era tirado, colocava-se um animal, orava sobre ele, simbolicamente depositando os pecados, levava para ser imolado, sacrificado. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Há toda uma simbologia do que é um revestimento. A gente olha para a vida de Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro, irmãos? Esaú ou Jacó? Esaú. Jacó vem agarrado ali no calcanhar. Mas quem levou a bênção da primogenitura? Jacó. Agora, um fato curioso, Marquinhos Miranda, que me chama a atenção, é como é que ele consegue isso? Era uma bênção primogênito, tantos privilégios ele tinha. E Esaú não estava muito ligando para isso, não. Mas Jacó estava atento, farejando isso. E chega um tempo em que o pai ia dar a bênção, o que Jacó faz? Esaú era mais peludo, cheiro de erva de campo, Jacó mais prendado, talvez estivesse participando até de concurso de Masterchef, pois ele estava fazendo um guisado, uma comida diferente. Esaú já era mais perito em caça, mas o pai dele já não enxergava muito bem. E Jacó, sabendo disso, pega a pele de um animal, coloca e vai se apresentar para o pai. E o pai, como não enxergava bem, começa a palpar e falar assim, engraçado, parece que é Jacó, mas está peludo. Eu acho que é Esaú mesmo, e vai lá e dá a bênção. Por que ele conseguiu a bênção, queridos irmãos? Porque tinha nele uma cobertura, tinha uma pelagem, tinha algo diferente. Todo discipulado, todo curso
para que sejamos renovados no Senhor, é preciso que estejamos debaixo de uma cobertura. Quando o próprio Deus olha para cada um de nós, um homem miserável, pecador, mas Ele vê a cobertura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos vê mais alvos, mais santos, e começa então, a partir daí, trazer um novo para cada um de nós. É impossível passar por um discipulado desse sem ter revestimento. Andemos dignamente como em pleno dia. A Bíblia fala, não com orgias, bebedices. E fala aqui, impudicícias e dissoluções. Muito menos contendas, ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, versos 13 e 14. Eu acho curioso esse texto porque ele fala tudo que o homem natural gosta de fazer: beber, sexo, ciúme, contenda, briga. Um homem natural adora andar nessas coisas. Mas um homem revestido em Cristo Jesus, isso é repugnante. E tem homens que ainda andam nus, não estão cobertos para o novo. E esses homens demonstram isso. E para você perceber quando o homem está nu, repare, quanto ele reclama da vida, dos problemas, das adversidades. Está nu. Como ele investe seu tempo produzindo ou enrolando? Cuidado, que ele pode estar nu. Ele tem grau de ambição, ele quer crescer, ele está disposto a aprender, ou sempre se comporta como menino. Cuidado, que pode estar nu. O nível de maturidade e firmeza para lidar com as situações mais inusitadas da vida. Ele demonstra sempre que não está preparado para isso, ou ele encara os desafios, aponta para onde é o caminho e consegue então conduzir a sua casa e perceber que Deus o colocou ali para esse tempo difícil. Quando a gente começa a observar isso, a gente vê que tem homens que estão andando completamente nus. Não existe nada mágico, nem utopia, nem qualquer coisa mística. Simplesmente quando a gente tem o revestimento do Cordeiro, quando temos a pelagem, quando Cristo realmente já colocou o sangue dele sobre cada um de nós, há um renovo, há algo diferente. Segundo lugar, vestir-se traz renovo. Exatamente isso. O texto fala: vocês precisam se revestir, e isso traz renovo. E tem uma coisa que a Bíblia gosta de falar com a gente, é com esse termo chamado renovo. Olha a parte B do texto, que se renova para o conhecimento. É isso que está escrito aí no texto de Colossenses. Se renova para o conhecimento. A Bíblia fala em Coríntios 4,16, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há um renovo. Porque há esperança para a árvore. Até mesmo se ela for cortada, ainda assim ela vai se renovar. Jó 14, verso de número 7. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, diz o salmista, Salmo 51, verso de número 10. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diz a palavra de Deus, subirão como águias, com asas. Isaías 40, 31. Enche a tua boca de bens de sorte, a tua mocidade que se renova como águia. Salmo 103, verso de número 5. Os dois últimos textos que eu citei, cita muito a águia. Vão se renovar como águia. E está aí uma coisa de homem, é um comportamento de águia. Tem uns livros por aí, fazendo uma grande analogia,
entre um comportamento de uma galinha e o comportamento de uma águia. A águia tem uns voos altos. A águia enxerga onde ninguém está vendo. A águia dá botes certeiros. Aliás, na cadeia alimentar, a águia está no topo. E se tem uma coisa, queridos irmãos, depois dos discipulados como esse, que Deus espera de cada um de nós, sabe o quê? É que tenhamos comportamento de águias. Que Deus abra visão. Que a gente pegue com firmeza aquilo que o Senhor nos confia. E como é bom quando a gente vive isso. Que a gente tenha realmente aquela coisa da águia quando vai chegando aos 40 anos de idade, que aí o bico já não está mais tão afiado, as presas já não estão mais como dantes, ela sobe para um cume do monte, um cume bem alto. E ali é um momento de extrema reclusão. Sozinha. Privação. Vai ficar dias e dias a fio sem comer absolutamente nada. E a águia começa a bater o bico na pedra. E as garras. E quando o bico quebra, cai, renova, nasce um bico novo, garras novas. A plumagem dela é trocada. E quando ela sai, depois desse período de tanta dificuldade que ela passou, de tanto sofrimento, ela vem completamente renovada para viver mais 40 anos. Irmãos, como é ruim, às vezes, a gente passar processos sozinhos. Como é ruim, às vezes, quando a gente olha para um lado e para o outro, e o ninho está vazio. A gente sente a solidão. Como é ruim a gente ter que, às vezes, renunciar, ceder, bater com o bico na pedra, como dói. Mas isso vai nos renovar. Isso vai gerar em nós algo tremendo, ao ponto da gente perceber que como o Senhor vai nos dar uma sobrevida. A renovação que temos que levar, às vezes, em cumes tão solitários, tão frios, passar momentos reclusos, sozinhos, como águia, privações, mas nós não podemos perder o foco que a nossa leve e momentânea tribulação vai nos renovar a um ponto que vai produzir um peso de glória muito excelente. Após esse discipulado, eu tenho certeza que o Senhor quer renovar os nossos dias, renovar as nossas mentes, renovar os nossos corações. Agora há um processo em curso. Várias pessoas aqui presentes talvez tenham se transformado em pessoas insensíveis. A garra não pega mais, mas ele está insistindo em querer continuar pegando as presas, mas não tem mais aquela garra como dantes. O bico já não está mais tão afiado. Mas insistem porque não querem passar pelo processo que a águia passa. O homem de Deus precisa sempre estar repaginando a sua vida, ter o altar da sua vida queimando ao Senhor e a cada momento ter uma visão onde os outros não estão vendo, tendo experiências com o Senhor e se renovando de dia em dia. Porque o pleno conhecimento de Deus nos faz isso. Não somos homens naturais, somos homens espirituais. E homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Homem espiritual tem ferramentas que o natural não tem. E o curso proporciona isso a cada um de nós. Desenvolvermos uma visão melhor. No dia a dia não temos tempo para parar e observar princípios, preceitos e valores, mas no discipulado a gente aprende como usar melhor as garras, como passar por momentos de adversidade e permitir que a nossa vida, o nosso homem interior, seja cada dia mais
transformado. Por isso o homem tem uma necessidade enorme de um renovo espiritual, e a vida cristã rotineira e mecânica não leva em consideração isso. A gente vai desanimando, a gente vai fazendo tudo no automático, mas é um renovo do Senhor necessário para trazer comunhão, para trazer discernimento, para trazer visão. Há um processo que o curso oferece a cada um de nós, sabe para quê? Para gerar arrependimento, confissão de pecados, e é preciso buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto, e nessa perspectiva de vida, enxergar como ninguém está vendo as coisas espirituais, porque o Espírito testifica, sela com o nosso espírito e nos dá um entendimento que as pessoas não têm, mas pelo Espírito de Deus isso é dado a cada um de nós. Como é bom, queridos irmãos, quando a gente aproveita esses momentos, um fruto, um renovo espiritual, todo o equipamento que a gente precisa para vivermos uma vida santa e digna diante do Senhor. Eu não sei se você já observou que quando você vai comprar um equipamento, ele vem sempre com manual. Você compra um carro, aí vem um manual lá de lâmpada, que acende, o que é, o que não é. Aí vem escrito assim, você precisa fazer a revisão com tantos quilômetros. 10.000 quilômetros, revisão, troca o quê? Pastilha de freio, óleo, aí 20.000 quilômetros, revisão. Carro precisa sempre de manutenção, equipamento precisa sempre de manutenção. E se você quer ir longe com o teu equipamento, não subestime a manutenção. Você olha um avião, o avião acaba de voar, eles já vão fazendo uma manutenção, olhando, checando tudo. Vai que lá em cima não dá tempo não, irmãos. A vida espiritual, queridos, é parecido com isso. Sabe o que acontece? A gente às vezes está desprezando o manual de Deus quando é o tempo da gente parar e fazer a revisão. A gente não está observando o tempo de lubrificar as engrenagens, e às vezes já tem um óleo velho, que tem uma chamazinha. Você já viu aquele óleo na tua casa que você usa, cicla, recicla? Aí, quando quer fritar uma outra coisa, mas está com gosto de não sei quem, ainda tem umas impurezas. Aí você pega uma concha de feijão, bota cubos de gelo dentro dela, aí bota assim no óleo quente, aí gruda ali embaixo todas aquelas impurezas. Aí você vai renovando aquilo ali, mas aquele óleo já deu. Outro dia me perguntaram assim, pastor, por que o pastel da rua é mais gostoso que o pastel de casa? Eu falei assim, eu tenho uma explicação lógica, científica para essa teoria. Aquele pastel da rua, irmãos, aquele óleo é uma bênção. A nossa vida espiritual, tem momentos, queridos, que o manual de Deus está falando assim, a lâmpada acende e está falando assim, ó, deixa eu renovar, deixa eu botar um óleo fresco sobre a tua cabeça. Não anda mais nenhum quilômetro, sabe por quê? O pneu está baixo, vai ser um prejuízo enorme. Troca esse pneu. E tem gente que continua pilotando o carro sabe, puxando e não consegue perceber, pastor Pedro, que o pneu está furado. Às vezes não consegue nem perceber que é preciso abastecer. Eu estou vendo a maioria das mulheres assim numa concordância uníssona, quando eu falei do abastecimento. Eu não sei por que, homens, mas eu percebi o público feminino assim, né, numa votação unânime. Mas é preciso, queridos irmãos, a gente ter sensibilidade espiritual para a gente saber a hora de parar, a hora da revisão, a hora da troca. Tem engrenagem na nossa vida que não está funcionando mais. Troca a correia espiritual. Você está me entendendo?
Deixa vir um óleo fresco sobre a tua vida. Você vai ver que a sua vida vai andar muito melhor. Não ignore os sinais de que as coisas não estão bem. O problema é que a gente vai nesse ativismo. Amanhã acordo 5 horas da manhã, pego um ônibus, não sei o quê, vou lá, faculdade, estudo e prova, trabalho, e ando, não sei o quê, e compro e como. Quando vê o dia acabou. Meu irmão, pare. Pare. É tão bom quando a gente para e a gente consegue receber do Senhor. Ver Deus trabalhar as nossas engrenagens interiores, trazer algo especial e diferente do céu, que nos possibilita a gente de uma maneira segura, tranquila, andar muito mais. Para isso, é preciso sim a gente andar diante do Senhor, sendo revestidos por Ele. Alguém já vai tocar aqui e eu vou partir para o último tópico aqui. Todo revestido, ele reflete uma imagem. Eu quero concluir falando isso. A parte C do texto diz assim: segundo a imagem daquele que o criou. Não é isso que está escrito aí? Segundo a imagem daquele que o criou. Há algo que nos difere dos demais. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A gente vai para a palavra de Deus observar desde a criação. Os homens vêm debatendo sobre isso. A gente olha para Irineu, 130 depois de Cristo, ele defende a tese de que a imagem está ligada mais à questão corpórea. E a semelhança, dizia Irineu, está muito mais conectada com a questão imaterial. Você vai para 1225, você vai ver grandes debates teológicos a respeito dessa imagem e semelhança. E Tomás de Aquino começa então a falar que é uma concepção abstrata e estática. E ele defende a tese de que essa dinâmica é muito difícil da gente conceber a respeito do que é ser a imagem de Deus. João Calvino, ele começa a falar a respeito dessa imagem. E aí o calvinismo fala que o homem foi depravado, mas não totalmente, parcialmente, desde o pecado lá do Éden. Essa imagem foi corrompida. Ela ficou defeituosa. Esse homem foi expulso do paraíso. E eu fico pensando sempre assim: tudo que Deus faz é perfeito, é ou não é, irmãos? Se Deus te deu uma massa cinzenta, que está na tua cabeça, e hoje cientistas vão falar que a gente usa em torno de 10%, 12%. Eu fico me perguntando, Rogério, quantos por cento da massa cinzenta a gente usava antes do pecado? Eu me faço umas perguntas assim, sabe? Eu fico me questionando. Deus não ia botar um monte de coisa aqui dentro para não servir para nada, irmãos. Tudo que Deus faz é intencional, tem propósito. Antes do pecado, como é que isso devia ser? Você imagina Adão no paraíso, 100% de massa funcionando. Intimidade com o Criador na viração do dia. Tudo do bom e do melhor. Ele tinha tudo para não errar. Mas ele errou. Ele caiu. E por intermédio de Adão, a Bíblia fala em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Salmo 51, verso de número 5, o salmista fala: em pecado me concebeu meus pais. Enganas Jacques Rousseau quando ele fala que o homem é bom, que o homem nasce diante de uma grande bondade, no decorrer do transcurso da vida se corrompe. Se enganou. O homem nasce mal. Ele já nasce com uma matriz corrompida. Mas
Eu louvo a Deus porque na vida do homem, a gente não está destinado a viver um complexo de Gabriela. Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. É assim que eu sou. Porque tem gente hoje que quer justificar o seu pecado com a própria Bíblia. E Romanos 1 fala que o homem é indesculpável. A gente está tentando olhar para os nossos temperamentos e entender quem somos diante da psicologia. O problema é que a gente quer dizer assim, eu sou sanguíneo mesmo, eu sou assim. Quem quiser que me ature e me aguente. Mas o sangue que tem que prevalecer na sua vida é o sangue de Cristo Jesus. E nada justifica o destempero. A gente está usando, queridos, a ciência para tentar justificar o injustificável. Sabe por quê? A imagem está corrompida. A gente olha para duas palavrinhas hebraicas usadas desde a imagem e da semelhança. E a gente começa a perceber que essa matriz corrompida, por intermédio do Tselem e do Demut. O que é isso? Imagem e semelhança. E fomos criados assim. Mas por quê? Por que que o Criador fez tudo conforme bem quis, mas olhou e falou assim, agora eu vou criar um homem, mas esse homem tem imagem e semelhança minha. Essa semelhança é física. Deus é espírito. E alguns vão fazer um antropomorfismo, é um palavrão, que é a gente tentar atribuir formas humanas ao Senhor. É porque a nossa mente é tão limitada, é tão diminuta, né? Quando tem até o antropopatismo, que são sentimentos humanos atribuídos ao Senhor. E se arrependeu Deus não se arrepende, irmão. Mas são sentimentos que a gente tenta criar uma nomenclatura para entender quem é Deus. E nessas formas, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a mão de Deus, mas Deus é Espírito. É para a gente entender como Deus age para conosco. Mas que imagem e que semelhança é essa? Depois desse grande discipulado feito, dessa jornada vencida, é preciso a gente observar e ir muito mais além, num propósito maior e melhor que desde o Éden, o Senhor criou para mim e para você, e está valendo até os dias de hoje. Porque depois que Ele criou o casal humano, Ele falou, vão, procriem e espalhem a glória sobre toda a terra. Lá na origem, lá na Gênesis, você encontra explicação, intencionalidade para tudo que a gente está fazendo aqui hoje. E sabe qual é o grande propósito do Senhor com esse discipulado? É que você saia daqui cheio do amor, cheio da graça, cheio de verdade, cheio de justiça, cheio de santidade. Porque lá na origem, o Senhor nos criou com esse propósito. Porque Deus é justo, é santo, é cheio de amor, cheio de bondade. E nós temos a sua imagem e a sua semelhança. Como é que essa matriz começa a ser corrigida? É quando a gente se volta para o próprio Cristo Jesus e nos reconciliamos com Deus. Aquilo que estava tudo danificado começa a ser tudo restaurado. Mas estava ruim, mas Deus vai restaurando. Restaura agora aqui, restaura ali. A imagem vai voltando, a semelhança vai voltando. Eu fico vendo Jesus, quando indagado, onde está o Pai? Jesus falava, quem vê a mim, vê ao... Será que eu teria coragem nessa noite de falar para qualquer um
Você quer conhecer a Deus? Olha para mim. Isso é forte demais, meu irmão. Não precisa ficar pedindo prova se Deus existe. Olha para mim. Eu não tenho que ficar te convencendo de nada. Quem Deus é, se Ele existe, o que Ele faz. Olhem para mim e vocês vão ver a imagem e semelhança do Criador. Isso é forte. Mas isso nos traz para uma centralidade de um evangelho cristocêntrico. E que nos provoca algo que talvez a gente não parou para pensar no decorrer do curso. Revestidos de Cristo, gera em nós uma transformação de todo o nosso ser. Revestidos de Cristo vai levar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma mudança de perspectiva de vida, de comportamento, de traje. Sabe por quê? Essa transformação ela é legal, ela é moral, ela é espiritual. Ela nos transforma em todo momento. Nós estamos sendo transformados a cada dia de glória em glória, até sermos semelhantes ao Senhor da glória. E esse é o grande propósito de tudo quanto fizemos até aqui. Até porque homens bem fortes, em alto e bom som. O texto áureo, que vimos toda semana para o discipulado, está em Romanos 8, 29. Vamos proclamar isso? Pois aqueles que de antemão também para serem a fim, o primogênito entre... Sabe o que é o grande propósito dessa palavra? Só o grande propósito do discipulado? É sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o grande propósito. E se você sai daqui pensando, pastor, eu entendi o que é estar sendo revestido, eu entendi o que é uma justificação, eu entendi o que é uma cobertura, e eu quero sair daqui agora para que as pessoas vejam e conheçam Deus, olhando para a minha vida e vendo imagem e semelhança do meu Criador. Eu quero que a Ticelen e o demute de Deus reflita onde o Senhor me enviar. O propósito desse curso, desse discipulado, é trocar as tuas vestes. Chega de espírito angustiado. Deus quer que você saia daqui com vestes de louvor. O grande propósito é te trazer um renovo, ao ponto de você ter essa cobertura maravilhosa sobre a tua vida. O grande propósito é te transformar à imagem e semelhança do seu Criador. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Pai querido, bendito, nós entregamos tua igreja em tuas mãos e rogamos ao Senhor, renova, Deus, traz um revestimento diferente sobre a tua igreja, sobre cada pessoa que está conosco na internet, sobre aqueles que hão de ver esse sermão e ouvir a tua palavra. Que esse revestimento gere novo. Nós queremos andar em novidade de vida. Queremos sim, Pai, experimentarmos mais e mais de Ti. Troca as vestes, traz uma cobertura diferente e nos transforma à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos, agradecidos e confiados. Oramos em nome de Jesus. Amém.